O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se percam, ou a fim de que peçam contas a esta geração do sangue dos profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tornastes príncipe da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando nos reunimos e celebramos a Eucaristia, nos tornamos um só povo. Se estabelece no altar do Cordeiro uma aliança indivisível, no sangue precioso do Senhor. Preciosíssimo momento que une o céu e a terra. Assim podemos dizer em qualquer capelinha do interior, nas majestosas catedrais, o Senhor nos reuniu. E Ele nos faz um só povo, uma só nação, uma só raça, uma só igreja. Ele une a todos pelo vínculo do seu amor. É maravilhosa essa experiência. Na primeira leitura, nós ouvimos como Paulo fala da nova aliança. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé, para o perdão dos pecados. Como o texto é claro, né? Existem os que dizem que não existe perdão de pecados, que as pessoas terão de se purificar a si próprias nesta e em outras gerações. Uma doutrina absolutamente contrária às verdades reveladas por Jesus. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça. E a justiça de Deus se manifesta através da misericórdia. Não fomos nós que amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Sim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, os pecados de todas as gerações. Assim, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo
e tornar justos aquele que vive, aquele que nos resgatou pelo seu sangue. Então, pergunta o apóstolo, onde estaria o direito de alguém se gloriar? Quem ousaria se gloriar de si mesmo? Não. Nós nos gloriamos diante do Senhor. A Ele proclamamos todo o nosso afeto, o nosso amor. Assim, Deus fez de todos os povos uma só nação, a igreja. Paulo diz, acaso Deus é somente dos judeus? Não. Deus é o Deus de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, pois Deus é um só. Essa carta aos Romanos é um ensino catequético para que permaneçamos fiéis à palavra, temos os olhos fixos nele e confessemos pela boca que Ele é o Senhor do tempo e da história. Como é bonito quando alguém humildemente ousa professar sua fé, essa fé que unifica as nações, os povos, as raças, as culturas, no único culto louvável, agradável a Deus, o sacrifício do seu Filho. Nada pode se comparar a esse augusto mistério. Somos convidados a participar em cada missa do sacrifício redentor do Senhor, lavados pelo seu sangue, restaurados por sua misericórdia, chamados ao exercício da caridade fraterna. Queridos irmãos e irmãs, isso parecia incompreensível aos religiosos da época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei. Por isso o texto de Lucas 11, 47, nos apresenta a discussão de Jesus com esse tipo de religiosos. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que os mataram. Percebes que Jesus usa uma linguagem dura? Ele denuncia. Com isso, vós mesmos sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. A linguagem de Jesus é uma denúncia à hipocrisia religiosa. A hipocrisia daqueles que no templo louvavam a Deus e não praticavam a caridade e a justiça. Uma religião odiosa não vem de Deus, é propaganda enganosa. Meus irmãos, é o amor que nos revela o rosto de Deus. A fraternidade, a busca da solidariedade são expressões vivas que nos revelam o coração de Deus. Esforcemo-nos, pois, para viver segundo a palavra. Eu lhes digo, esforcemo-nos para viver segundo a palavra, pois um dia não seremos julgados pelas coisas que fizermos ou talvez tenhamos deixado de fazê-las. Deus sabe o tamanho de nossas fraquezas, os limites de nossa matéria, mas seremos julgados pela fidelidade ou infidelidade à palavra, pela prática ou não prática da palavra. Isso é a regra. Eu me lembro de uma senhora que uma vez me procurou e dizia assim: Padre, eu não sei por que Deus não me escuta. Eu me surpreendi, porque a palavra diz: pedi e recebereis. Deus não me escuta. Eu peço tanto e Ele não me atende. Estranho, né?
E eu me preocupei e procurei penetrar no assunto. Mas como? Como é que a senhora reza? Mas eu rezo o texto todos os dias. Eu venho à missa, padre. E eu peço e Deus não me atende. Minha senhora, alguma coisa está errado aí. Eu fui fazendo perguntas, até que o Espírito me iluminou e eu perguntei-lhe: a senhora tem intrigados? Ela disse: 4. Bastaria ter um para não viver a palavra. E não vivendo a palavra, ninguém vai chegar ao céu. Pode rezar muito, mas se você não pratica a palavra, no céu você não chegará. São palavras de Jesus. Por isso, esforcemo-nos para viver a cada instante a palavra. Que ela penetre todo o nosso ser, corrija as nossas faltas, ilumine nossos caminhos, fecunde nossos corações. Qual a atenção e respeito que você dá à palavra? Você se deixa interpelar por essa palavra? Você a considera regra de sua vida e não se afasta dessa regra e não quer obedecer aos homens, mas obedecer a Deus? Aí está todo o segredo. Se num país se oficializa o aborto, nós cristãos temos de desobedecer essa lei. Desobedecer claramente. Eu não sou obrigado a obedecer porque o Supremo Tribunal decidiu um assunto contrário à palavra de Deus. Deus me livre. Eu quero o céu. Eu quero chegar ao céu. E sei que só chegarei à proporção que, esforçando-me, reconhecendo meus limites, eu tenha um propósito firme, viver conforme a vossa vontade, ó meu Deus. Não me deixeis cair na tentação de negar as verdades contidas nos santos evangelhos. Não me deixeis negar a doutrina da igreja, a igreja dos apóstolos, dos mártires, dos santos e santas. Não me deixeis cair na tentação do relativismo, tão próprio nos dias de hoje. Não me deixeis cair na tentação das ideologias materialistas, às vezes presentes até dentro da igreja. Ó meu Deus, livrai-me, livrai-me da morte eterna. Sabe o que é a morte eterna? Não é a morte que a gente chama de morte, isso é só passagem. Quando o Senhor voltar, julgará todos, os vivos e os mortos. É a doutrina cristã, católica, protestante e ortodoxa. Verdade cristã. E então, Ele julgará cada um conforme as suas obras. Fazei-nos fiéis, Senhor. Dai-nos a graça da fidelidade à vossa palavra, à igreja, em tempos tão difíceis, quando tantos se tornaram apóstatas. Você sabe o que é apostasia? É negar a doutrina que você recebeu, que seus pais professaram por você no batismo. Vivemos um tempo de apostasia. É verdade. E a palavra vem em nosso auxílio, conforta-nos. Quem perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Brota no coração da gente esse desejo. Senhor, dai-me essa graça de não desistir, de não negar a minha fé. Conservai-me numa fé íntegra, inabalável. Conservai-me na esperança, na esperada esperança do que há de vir. Conservai-me no vosso amor, que me leva a amar-vos em todas as pessoas, especialmente nos que sofrem, nos que padecem a fome, a doença, as dores das cruzes da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.